Na semana passada, lancei um vídeo discutindo pré-emergentes e as temperaturas específicas do solo necessárias para sua aplicação. Esse vídeo alcançou 50 mil visualizações, o que é significativamente maior do que o tamanho normal do meu público. Quero agradecer a todos que assistiram. Espero que você tenha adquirido conhecimento que o ajudará a ter mais sucesso com seu gramado. Também espero que você tenha aproveitado para se inscrever neste canal enquanto estava lá. Se você ainda não o fez, agora é um ótimo momento para fazê-lo. Basta apertar o botão. Como normalmente acontece com vídeos dessa natureza, isso gerou várias perguntas adicionais. Hoje vou responder a uma pergunta específica que surgiu várias vezes e expandi-la com uma quantidade significativa de detalhes. Essa pergunta é: se eu for semear meu gramado nesta primavera, posso aplicar o pré-emergente Prodiamina? As palavras-chave nessa pergunta são: semear meu gramado nesta primavera. A resposta curta é não. Vou explicar exatamente o porquê em um momento. No entanto, primeiro, vou tentar convencer a maioria de vocês a não semear na primavera. Na verdade, se você tem um gramado de clima quente, vou aconselhá-lo a não fazer a sobressemeadura de forma alguma. Se você tem um gramado de clima frio, vou convencê-lo a esperar até o outono. Vocês ainda estão me acompanhando? Para quem não sabe, venho educando e ajudando proprietários de casas a alcançar gramados dominantes há quase 20 anos. O conselho que estou dando a você neste vídeo é baseado nessa extensa experiência e no meu desejo genuíno de fornecer orientações que levem à maior chance possível de sucesso. Entenda o seguinte: se você tem uma casa com um gramado, ele pode ser lindo. Eu sei que você mesmo pode fazer isso se seguir algumas diretrizes simples. Estas não são necessariamente regras rígidas e inquebráveis, mas sim diretrizes. Não existem regras absolutas no cuidado de gramados, porque estamos trabalhando com organismos vivos. Coisas vivas envolvem variáveis, junto com forças externas, como o clima. No entanto, ainda existem melhores práticas que podemos identificar a partir dos dados. Os dados me dizem que o conselho que estou prestes a lhe dar é o melhor conselho que você receberá sobre o tópico de semear seu gramado. Certifique-se de anotar isso. Com isso em mente, vamos aos detalhes. Para começar, se você optar por ignorar meu conselho neste vídeo e decidir plantar sementes de grama nesta primavera, seja Kentucky Bluegrass, azevém perene, festuca ou até mesmo sementes de bermuda ou baía, não aplique o pré-emergente Prodiamina. Os herbicidas pré-emergentes são aplicados especificamente para impedir que as sementes de capim-colchão germinem no gramado. Como expliquei no último vídeo, o ingrediente ativo que recomendo se chama Prodiamina. É um herbicida do grupo 3 que, quando aplicado, cria uma barreira de vapor que permanece no solo. Quando as sementes começam a germinar e a divisão celular ocorre, ele interrompe esse processo biológico e mata a planta antes que ela possa amadurecer e emergir do solo. É como o xerife da cidade natal de Bob Marley sempre diz: mate antes que cresça. Não tenho certeza se acertei o sotaque aí. A prodiamina, no entanto, não é eficaz em todos os tipos de sementes, mas é definitivamente eficaz em sementes de grama. Isso inclui sementes de capim-colchão, sementes de capim braquiária e sementes de bluegrass anual ou POA annua no outono. E sim, também é altamente eficaz em matar suas caras sementes de Kentucky Bluegrass, azevém perene, festuca, bermuda ou baía. Portanto, mais uma vez, não aplique prodiamina se estiver planejando semear seu gramado nas próximas semanas. Agora, por que sou tão fortemente contra a semeadura na primavera? Deixe-me fazer uma distinção rápida, mas importante aqui. Há uma grande diferença de abordagem quando se trata do que chamamos de sobressemeadura, em oposição a semear um gramado para criar um gramado totalmente novo do zero. A sobressemeadura é uma prática feita quase exclusivamente em gramados de clima frio. Novamente, esses são Kentucky Bluegrass, azevém perene e festuca alta. Isso é feito por alguns motivos principais. O primeiro é: digamos que você tenha um gramado ralo em geral. Você pode sobressemear para ajudar a preencher e engrossar a grama ou preencher aqueles pontos ralos específicos. Lembra como discutimos
que os gramados de clima frio são em sua maioria gramíneas do tipo touceira? Isso significa que uma única planta-mãe adiciona novo crescimento de grama ao redor de sua base, e ela fica cada vez mais larga. Bem, essa planta-mãe só pode crescer até certo ponto. Se você tiver áreas nuas que são maiores do que, digamos, o tamanho de uma bola de basquete, elas simplesmente não serão preenchidas apenas com o alargamento das plantas existentes. Você precisará adicionar algumas sementes de grama para realmente ajudar a preencher esses pontos nus. Caso contrário, eles serão tomados por ervas daninhas. Agora, o outro motivo pelo qual você faria a sobressemeadura é para adicionar variedades de grama novas e melhoradas a um gramado existente. Digamos que você tenha um gramado antigo e talvez ele simplesmente não tenha um desempenho muito bom durante verões longos e quentes. Ele simplesmente murcha. Bem, você poderia sobressemear com uma grama festuca alta que foi especificamente cultivada para ter um melhor desempenho no calor. Em outras palavras, ela tem uma genética melhorada que tem um bom desempenho em condições de calor em comparação com o seu gramado atual. Por favor, entenda, no entanto, que sobressemear uma grama geneticamente melhorada uma vez não vai mudar toda a composição do seu gramado da noite para o dia. Neste caso, isso realmente precisa se tornar uma prática padrão, onde você semeia todos os anos por uma série de anos, até que a nova genética componha uma porcentagem maior do seu gramado em geral. Isso é sobressemeadura. Agora, o outro tipo de semeadura que você pode fazer é para criar um gramado do zero. Isso pode ser feito tanto para gramados de clima frio quanto de clima quente, com algumas ressalvas, e entraremos nisso. Para um gramado completamente novo, talvez você tenha uma casa recém-construída com terra nua, ou você colocou uma piscina e teve que arrancar todo o quintal, ou talvez você apenas queira uma mudança e vá matar seu gramado existente com glifosato e começar tudo de novo. Neste caso, você está semeando para criar um gramado totalmente novo, não apenas sobressemeando para adicionar a um existente. Essa prática é comum no norte e bastante rara no sul. Vamos nos concentrar apenas na sobressemeadura por um momento. Mantenha essa distinção em sua mente. No momento, estou falando apenas sobre sobressemeadura nesta sessão. Você notou como eu não mencionei gramíneas de clima quente ao falar sobre isso dessa maneira? Veja, gramíneas de clima quente, estou falando de Santo Agostinho, Bermuda, Centopeia e Zóisia, e em menor grau, Bahia também. Quase nunca precisam ser sobressemeadas. Vamos focar apenas em Santo Agostinho, Bermuda, Zóisia e Centopeia por enquanto. Vou lhe dizer que quase nunca há um momento em que você deva sobressemear um desses gramados. Economize seu dinheiro. Economize seu dinheiro, cara. Um single de sucesso não dura muito tempo. Vai aparecer outra pessoa como eu? Parecia que eu estava tentando criar um spin-off de alguma série ali. Desculpe, tive que canalizar meu Cypress Hill interior por um minuto. Comente se você conhece essa música, a propósito. Muito bem, voltando à sobressemeadura e gramados de clima quente. Lembre-se, se você vai sobressemear, isso significa que você tem alguma grama existente ali. Vamos pegar a bermuda como exemplo. Pense em um gramado ralo de grama bermuda. Apenas imagine isso na sua cabeça agora. É meio ralo e fino. Na verdade, quase não há motivo para sobressemear um gramado assim. Em vez disso, apenas impulsione-o com fertilizante. Deixe-me explicar o porquê. A grama bermuda cresce com ramificações extremamente agressivas, chamadas estolões e rizomas. Essas ramificações rastejam e se espalham por toda parte. À medida que o fazem, elas criam raízes e empurram novas folhas de grama. Um estolão de grama bermuda sob condições ideais, recebendo muita luz solar e impulsionado com nitrogênio, pode se estender de 7 a 10 centímetros ou até mais por semana. Lembra que antes eu disse que um gramado típico de clima frio pode preencher pontos nus, talvez do tamanho de uma bola de basquete, mas não muito maiores? Tenha em mente que isso ocorre ao longo de um ano inteiro. Um gramado bermuda pode preencher esse mesmo espaço em apenas 2 a 3 semanas. Uma vez que essas ramificações começam a crescer juntas, elas começam a girar em círculos
e a engolir qualquer pedaço de terra nua que encontrarem, unindo-se cada vez mais. Elas formam esse tapete denso de grama bermuda que é tecido junto como um carpete. Agora imagine aquele gramado bermuda ralo que tem essas ramificações correndo por todo o seu terreno de várias direções. Dependendo de quão ralo é o seu gramado ou de quanta sombra você tem ou não, um gramado bermuda ralo e fino pode ficar espesso e macio em apenas 6 a 8 semanas. Nenhuma semeadura é necessária. Então, por que você desperdiçaria dinheiro sobre semeando bermuda, quando poderia simplesmente confiar na bermuda existente para fazer todo esse trabalho e muito mais rápido? Se você jogar sementes de grama bermuda, agora você tem que esperar que essa semente receba água suficiente, germine, brote, crie raízes, depois cresça e se estabeleça. Só então ela pode começar a enviar essas ramificações para tomar o terreno. Isso é muito mais lento. E assim como mencionei antes, se você jogar sementes de grama bermuda agora, não poderá usar pré-emergentes. Então, muito provavelmente, especialmente no sul, as ervas daninhas vão simplesmente superar suas pequenas mudas de grama de qualquer maneira. Outro ponto a se pensar: quando você joga sementes de grama, não pode usar controle de ervas daninhas pós-emergente até que ela amadureça. Então você não tem defesa ou ataque contra ervas daninhas. Você está apenas deixando seu gramado se defender sozinho. Mas com um gramado bermuda existente que está estabelecido, mais ralo e fino, você pode usar tanto pré quanto pós-emergentes para combater ervas daninhas, enquanto também o alimenta com meu fertilizante favorito, o 24A06 Flagship. O Flagship tem 24% de nitrogênio, dos quais 50% são de liberação lenta. Então, ele na verdade alimenta seu gramado e ramificações aos poucos por até 40 dias após a aplicação. Ele também tem potássio para ajudar com quaisquer estresses que surjam. Ele contém o micronutriente ferro em formas solúveis em água e quelatadas, para dar ao seu gramado uma cor verde-azulada mais profunda e escura. Ele também é fortificado com um aditivo natural chamado Bionite, que alimenta os micróbios do solo e aumenta a matéria orgânica do solo em geral. É o meu fertilizante híbrido mais vendido e não há nada igual na loja. Posso enviá-lo direto para a sua varanda em apenas alguns dias, e suas ramificações podem estar a todo vapor no fim de semana seguinte. Portanto, se você quiser engrossar um gramado de grama bermuda ou qualquer gramado, compre o fertilizante Flagship e aplique-o a cada 45 dias e observe seu gramado correr. Espero ter convencido você a não sobressemear seu gramado bermuda. O mesmo vale para Santo Agostinho, Centopeia e Zoysia. Não desperdice seu dinheiro com sobressemeadura. Apenas impulsione o gramado com Flagship e deixe-o fazer o seu trabalho. Uma observação rápida aqui, e acho que você achará isso interessante. Para a grama Santo Agostinho, na verdade não há sementes disponíveis. As hastes de sementes que você vê surgindo na Santo Agostinho são, em sua maioria, estéreis. Além disso, nunca foi desenvolvida uma tecnologia para colher sementes de Santo Agostinho de qualquer maneira. Mesmo que a semente não fosse em sua maioria estéril, não há valor econômico em colher a semente e vendê-la para gramados. Isso ocorre mais uma vez porque os produtores de grama sabem que os estolões da grama Santo Agostinho existentes são tão agressivos que preencherão novamente um campo totalmente novo em apenas alguns meses. É muito mais rápido e barato do que sementes. Olhem aqui para esses vídeos que fiz na Tater Farms no ano passado. Você pode vê-los colhendo grama Santo Agostinho. É muito legal de assistir. Observe como eles deixam tiras finas entre cada fileira. Essas tiras são chamadas de fitas e são deixadas lá porque crescerão juntas novamente para criar um campo completamente novo de grama Santo Agostinho, que estará pronto para a colheita em apenas alguns meses. Portanto, se você tem grama de clima quente, por favor, anote isto. Não desperdice seu dinheiro com sobressemeadura. Apenas impulsione a grama existente para se espalhar e engrossar por conta própria. Até agora, espero que você esteja aprendendo algo, mas prometo que ainda há muito mais por vir. Para o resto deste vídeo, pretendo cobrir quando sobressemear gramados de clima frio e por quê.
Em seguida, também vou falar sobre semear do zero, criar novos gramados e qual é a melhor época para isso, aplicando-se tanto a gramados de clima frio quanto de clima quente. Fique comigo. Mas primeiro, se você ainda não o fez, vá e baixe meu aplicativo gratuito chamado Yard Mastery. Lá eu lhe dou um programa e calendário de um ano inteiro sobre o que colocar no seu gramado e quando aplicar durante toda a temporada, com base nas temperaturas do solo. Temos 10 anos de dados históricos de temperatura do solo para cada código postal nos Estados Unidos, bem como informações da temperatura do solo em tempo real. E usamos isso para prever o momento ideal para você começar a temporada. Tenho programas lá para gramados de clima quente e frio, utilizando produtos líquidos e granulados. Também tenho 2 programas que são 100% granulados para quem não gosta de pulverizar, e um deles é um programa de base natural. Como estamos falando de sobressemeadura, o aplicativo também diz aqueles com gramados de clima frio quando é a melhor época para semear, com base nas temperaturas do solo e no seu código postal exato. Você pode encontrar links para o aplicativo na descrição abaixo ou apenas pesquisar Yard Mastery na sua loja de aplicativos. Para recapitular, não deve haver nenhum momento em que você sobressemeie um gramado de clima quente. Para gramados de clima frio, a melhor época é o outono. Deve ser óbvio porque o outono é o melhor, mas vamos entrar em mais detalhes. O momento ideal para sobressemear um gramado de clima frio é quando as temperaturas do solo estão entre 50 e 80 graus. Na primavera, a janela começa em 50 saindo do inverno e fecha em torno de 80 indo para o verão. No outono, começa em torno de 80 saindo do verão e fecha em torno de 50 indo para o inverno. Na primavera, o capim-colchão está germinando loucamente. Se você sobressemear, não poderá usar prodiamina, o que significa que o capim-colchão será um problema para sua nova semente e sua grama existente durante todo o verão. Um surto grave de capim-colchão o atrasará significativamente. É muito melhor esperar até o outono, quando essa pressão não existe. Dessa forma, você pode aplicar sua prodiamina na primavera, proteger sua grama existente e impulsioná-la com fertilizante durante toda a primavera e verão. Então, no outono, se você ainda tiver pontos nus ou quiser adicionar nova genética, poderá fazê-lo sem a competição do capim-colchão. Se você seguir meus programas e aplicar prodiamina na primavera, o efeito dela terá passado quando você atingir a janela ideal para semeadura no outono. O momento ideal para sobressemear um gramado de clima frio é no final do verão e no outono, à medida que as temperaturas do solo caem abaixo de 80 graus, na verdade, cerca de 75. Agora vamos falar sobre semear um gramado para criar um novo. Semear do zero. Para gramados de clima frio, a época ideal para semear é na primavera ou no outono. Gramíneas maduras de clima frio preferem temperaturas amenas, assim como as plantas mais jovens. A pior coisa que pode acontecer é as novas mudas serem atingidas por calor ou frio extremos antes de se estabelecerem. Portanto, suas escolhas são meados da primavera e início do outono. Eu ainda prefiro a semeadura no outono. O outono é uma decisão melhor porque as temperaturas estão caindo e a grama tem tempo para amadurecer antes que o inverno a congele. Geralmente, a grama de clima frio pode lidar com o inverno depois de ter sido cortada 2 vezes. O azevém pode atingir a maturidade em cerca de 45 dias, a festuca em 50 a 60 dias, e o Kentucky Bluegrass leva um pouco mais de tempo. O inverno também mata as ervas daninhas. Se você não tem escolha, como se mudar para uma casa nova em março, você precisa semear agora. Nesse caso, semeie quando as temperaturas do solo estiverem em torno de 55 graus. Existe um pré-emergente que você pode usar com a semeadura, chamado mesotriona. Este é o único pré-emergente seguro para usar com a semeadura, pois suprime o capim-colchão, mas não prejudica a semente da grama. Você pode aplicá-lo diretamente em cima da nova semente para cerca de 30 dias de proteção. Não é tão eficaz quanto a prodiamina, mas não tem efeitos adversos na semente. Você pode obter versões líquidas, mas o melhor produto para um proprietário é o Scott's Turf Builder Triple Action, feito para semeadura. É um produto granulado com fertilizante e mesotriona incluídos.
Se você estiver semeando um gramado de clima frio na primavera, este é o produto que você deseja. A mesotriona não é um substituto para a prodiamina em um gramado existente, mas a sua única escolha ao semear. Por fim, vamos falar sobre semear gramados de clima quente do zero. Isso pode ser feito? Sim. Você deve tentar? Meu conselho é não, a menos que você queira o desafio. Gramíneas de clima quente gostam dos dias longos de verão. A semeadura deve ser feita no final da primavera, para que as mudas possam absorver o sol. Você não quer semeá-las no outono, porque não há luz solar suficiente. As gramíneas de clima quente levam muito mais tempo para se estabelecerem a partir da semente. Vários meses, na verdade. O desafio são as ervas daninhas. No sul, as ervas daninhas são muito mais agressivas. Se você regar muito a semente de grama, as ervas daninhas crescerão mais rápido que a sua semente. Você não pode pulverizar controle de ervas daninhas em sementes novas até que tenham sido cortadas 2 vezes. E leva muito tempo para a semente de bermuda ou zoysia chegar a esse ponto. É por isso que os paisagistas profissionais raramente oferecem semeadura para novos gramados no sul. A taxa de falha é muito alta. Isso não significa que você não possa fazer isso, mas a grama em tapetes é normalmente a melhor escolha. Os tapetes de grama criam competição imediata para as ervas daninhas e podem ser cortados em 3 semanas. Eu entendo que tapetes de grama são caros, mas você mesmo pode fazer isso. A parte mais difícil é remover o gramado antigo. Se você estiver com o orçamento apertado, considere os plugs de grama, mudas. Estes são mini gramados que parecem cupcakes. Você os planta com 45 a 60 centímetros de distância e os fertiliza. A vantagem é que, como são mini gramados, você pode pulverizar o controle de ervas daninhas pós-emergente, enquanto eles se espalham e competem com as ervas daninhas. É uma boa opção se você estiver com o orçamento apertado. Isso é tudo que tenho para vocês sobre semeadura de gramados. Deixe-me saber suas dúvidas nos comentários. Não se esqueça de baixar o aplicativo Yard Mastery e vejo você no gramado. Se este guia mudou a maneira como você olha para o seu quintal e para aquelas ervas daninhas da primavera, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo os segredos para um gramado perfeito que outros podem manter escondidos. Cultive o seu futuro. A próxima obra-prima verde será revelada em breve.